Você tem ideia de quantas pessoas estão perdendo dinheiro todos os meses porque desconhecem um benefício chamado auxílio acidente? Eu estou falando de um direito que pode transformar a vida de um trabalhador, de um cliente e até mesmo a sua. Hoje eu vou revelar tudo sobre o auxílio acidente, um dos benefícios mais esquecidos do INSS. Preste atenção, o que eu vou te mostrar aqui pode mudar completamente a sua vida ou de seu cliente. Ninguém fala disso com clareza, mas aqui você vai entender. Meu nome é Luan Silveira Lima, advogado, professor de Direito Previdenciário, e eu vou te responder de forma clara, rápida e objetiva tudo sobre auxílio acidente. Antes de começar, deixa eu derrubar 3 mitos que enganam muita gente. Primeiro, só tem direito quem ficou inválido? Totalmente errado. O auxílio acidente é para quem consegue trabalhar, mas ficou com limitações permanentes. Segundo mito, a sequela precisa ser grave? Nada disso. A sequela pode ser leve, moderada ou grave. Se limitou sua capacidade em algum grau, já abre o direito. E terceiro, quem voltou a trabalhar perde o direito? Pelo contrário, a maioria das pessoas recebe justamente trabalhando. Agora que já entendemos isso, podemos ir para a parte prática e objetiva. E o que é o auxílio acidente? A Lei 8.213 de 91, que é a Lei de Benefícios, em seu artigo 86 prevê: o auxílio acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Imagina o seguinte, você sofreu um acidente, fez cirurgia, se recuperou, voltou ao trabalho, mas nunca mais foi a mesma pessoa fisicamente. Talvez você perdeu força, movimento, mobilidade ou agilidade. Desta forma, a lei diz que quando um acidente causa essa redução permanente da sua capacidade do trabalho, o INSS deve te pagar uma indenização mensal chamada auxílio acidente. E essa indenização não te afasta do trabalho, ou seja, você poderá continuar trabalhando normalmente e receberá todos os meses. Reforçando, não substitui salário, pois além do salário, você irá receber o auxílio acidente, pois ele tem caráter indenizatório. Outro ponto importante que extraímos do artigo é que precisa ter a qualidade de segurado. Quais segurados terão direito ao auxílio acidente? O empregado, empregados domésticos, trabalhador avulso e segurados especiais. Importante ressaltar que não existe carência, ou seja, não existe uma exigência mínima de quantos meses você deverá contribuir para ter direito ao benefício, pois nunca se sabe quando poderá ter um acidente. Desta forma, se estiver enquadrado como empregado doméstico, trabalhador avulso ou segurado especial, que pode ser aí o lavrador, o pescador, você terá direito. Atenção, os rurais também têm direito ao auxílio acidente e os segurados especiais não precisarão contribuir mensalmente, basta comprovar a atividade rural e a sequela resultante do acidente. E quais os segurados que não têm direito? Vejamos. O contribuinte individual, aquela pessoa que exerce uma atividade econômica, o autônomo e contribui ao INSS. Contribuinte facultativo, as pessoas que estão desempregadas, acima de 16 anos e contribuem de forma voluntária ao INSS. O legislador entendeu que o contribuinte individual assume o risco do negócio por desenvolver atividade por conta própria e o facultativo por ser uma modalidade voluntária. Ambos não terão direito ao auxílio acidente. Uma observação importante sobre o contribuinte individual. Agora eu quero explicar uma confusão comum. Em regra, contribuinte individual não tem direito ao auxílio acidente, mas existe uma exceção muito importante. Se o acidente aconteceu enquanto ele ainda estava no período de graça, como empregado, o direito se mantém. Exemplo real do dia a dia. João trabalhou como empregado até 2025. Após sair do emprego, ele tinha 12 meses de período de graça. Isso significa que durante esse período ele estava segurado do INSS. Então vamos imaginar que ele sofreu um acidente dentro desse período e ficou com sequelas. Depois disso passou a contribuir como autônomo, ou seja, contribuinte individual. Perguntas: por ele começar a contribuir como contribuinte individual, ele perderá o direito? Não, pois quando ocorreu o acidente, ele estava dentro do período de graça como empregador. Sendo assim, ele vai ter direito ao auxílio acidente. O que importa é a situação no momento do acidente. Se naquele momento ele ainda era segurado e empregado, ele tem direito. E muita gente perde esse benefício porque não entende essa regra simples. Outro requisito importante é que,
Após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Importante destacar que não existe a incapacidade total, pois se fosse total, estaríamos falando de aposentadoria por invalidez. Então basta que essa sequela permanente venha reduzir a capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Vejamos alguns exemplos. Uma cozinheira cortou o tendão do dedo. Voltou a trabalhar, mas perdeu a mobilidade. Terá direito. Um pedreiro rompeu ligamentos do ombro. Consegue trabalhar, mas não levanta peso como antes. Também terá direito. Um motorista teve redução de força na perna após um acidente. Dirige, mas com limitações ou precisou realizar algum tipo de adaptação ali no carro. Também terá direito. Uma manicure, se for empregada, claro, teve perca de sensibilidade no dedo depois de um corte ou queimadura. Terá direito. Muita gente vive essas limitações no dia a dia e nem imagina que poderia estar recebendo um valor mensal. Lembrando que o acidente é de qualquer natureza. Pode ser acidente do trabalho ou doença do trabalho. E para fixar os requisitos, vejamos. Ter sofrido acidente ou doença do trabalho de qualquer natureza. Ter qualidade de segurado. Sequelas permanentes. Redução da capacidade para o trabalho habitual. E nexo causal entre o acidente e a sequela. Ou seja, você precisará que o médico venha emitir um laudo do qual você deverá apresentar na perícia. E atenção, é obrigatório ter recebido auxílio-doença para solicitar o auxílio-acidente? Não, pois como analisamos nos requisitos, não existe essa obrigatoriedade. Desta forma, mesmo que não tenha recebido auxílio-doença, o segurado poderá solicitar a qualquer momento se preencher os requisitos que analisamos. Então, mesmo depois de muitos anos do acidente, se as sequelas existirem e na época estava na qualidade de segurado, terá direito. E quanto a pessoa recebe desse benefício? O valor do benefício é 50% do salário de benefício da pessoa. Vejamos, o artigo 86, no parágrafo 1º, diz que o auxílio-acidente mensal corresponderá a 50% do salário de benefício. E aqui vai algo que vai te surpreender. Esse valor é cumulável com o salário. Ou seja, você continua trabalhando e recebe a indenização junto. Ele não sofre desconto de contribuição previdenciária e não pagará imposto sobre esse valor. É valor líquido no bolso. E por quanto tempo o benefício é pago? Vejamos. Até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado. O auxílio-acidente, na prática, é um benefício de longa duração. Ele só deixa de ser pago quando o segurado se aposenta ou, em poucos casos, quando aquela sequela deixa de existir. E isso é muito raro. Ou seja, se a limitação é permanente, o benefício tende a ser quase que vitalício até a aposentadoria. E aqui vai um alerta que eu faço em toda a aula. O maior erro das pessoas é achar que porque voltaram a trabalhar, perderam o benefício. Isso não existe no auxílio-acidente. O benefício é justamente para quem trabalha com limitação. É uma compensação por você continuar produzindo, mesmo com a sequela. E o INSS não avisa isso para ninguém. Por isso, é importante que você esteja sempre assessorado de um advogado especialista para ter mais chances de garantir assim o auxílio-acidente. E aí, gostaram da aula? Já se inscrevam no canal. Preparei esse novo formato de conteúdo com muita alegria e dedicação, pensando em cada aluno que busca se capacitar na área previdenciária de forma simples, prática e direta. Isso é só o começo e vem muito mais por aí. E se ainda não se inscreveu, corre lá!